De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso, gente. A minha conversa agora é com a psicopedagoga, a Priscila Colauto. Priscila, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. E Priscila, eu mudei totalmente a ordem aqui de apresentar o tema, porque assim, o que me chamou a atenção foi justamente uma pequena frase, palavra aqui, né, uma sentença que a produção me apresentou. Nós vamos falar sobre saúde familiar. Eu achei interessante isso, né, esse termo saúde familiar, porque assim, quando a saúde de casa não vai bem, a criança, que naturalmente tende a ser a mais prejudicada, ela vai apresentar um comportamento inadequado. Pode não ir bem na escola, ou pode ser respondona, malcriada, né? E achei curioso isso, esse saúde familiar, né? Tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, né? Verdade. A criança, normalmente, ela é o termômetro de como a família está. Né? A criança sente muito, ela observa muito, e às vezes os pais acham que a criança não está vendo. Não, mas a gente não conversa na frente dele, a gente não briga na frente dele. De forma alguma. A criança, ela é uma esponja, né? E ela tem uma percepção muito grande, assim, do meio e tudo que está acontecendo. E isso altera mesmo o comportamento dele, né? Ele pode ficar um pouco mais birrento, pode querer isso, né? querer chamar atenção, né? Atitudes, até mesmo na escola. Então, realmente, o contexto familiar, a saúde emocional de uma família, ela interfere completamente. Você falou na escola, muitas vezes é o professor, a professora que lá na escola vai perceber que alguma coisa está errada dentro da casa daquela criança, que sempre foi uma boa aluna, um bom aluno, mas de uma hora para outra ficou desatento, não consegue mais acompanhar o rendimento dos outros colegas da sala de aula, né? Concluir as atividades, a professora fala, né? tem alguma coisa acontecendo. Normalmente, uma boa escola, atenciosa, ela chama os pais e diz, fulano e tal, não está apresentando mais o mesmo comportamento, está acontecendo alguma coisa, às vezes tem um divórcio no meio, né, uma perda de um ente querido. Então, realmente, situações familiares acarretam, sim, mudanças no comportamento das crianças. Bom, gente, mas hoje a Priscila está com a gente aqui para nós discutirmos justamente essa possível nova ordem familiar. E que nós estamos vivendo, né? Sim. Cada vez mais, infelizmente, nós temos notícias de casais que se separam, mas é claro, né? Todo mundo tem direito de buscar uma felicidade. Sem dúvida alguma, uma segunda chance. Com certeza. Aí eis que surge o namorado da mãe, né? A namorada do pai, propenso padrasto, propensa madrasta. São palavras que para a criança já vêm com um peso muito grande. Até pelo contos de fadas, pelas Isso é histórias, verdade. a madrasta tomou uma conotação negativa. E não é, né? Na verdade, a gente tem madrastas que muitas vezes substituem melhor muitas mães ausentes. E existem madrastas que abraçam mesmo as crianças e cuidam delas como se fossem uma mãe mesmo. Então, na verdade, é muito cultural. Ficou a madrasta pegou um peso, né? Uma coisa ruim. E não é. Esse é um tema bem polêmico, porque como hoje cresceu muitos divórcios, temos muito casos de pais solteiros, inclusive temos que citar os viúvos. Também, isso né? é verdade. Existem casais que perdem um ou outro, então ficam Muitos sozinhos. jovens ainda. Isso, muitos jovens, e ficam com os filhos para criar sozinhos. E como você disse, tem sim o direito de recomeçar, de conhecer alguém, né? E começar a vida do zero com outra pessoa. Você se remeteu aos contos de fadas, ok. Mas é cultural essa história de você tentar substituir alguém e esse alguém ser visto como algo negativo para aquele meio familiar? Sabe o que acontece, Rafa? O ser humano, por si só, ele é egoísta. Ele não gosta de dividir. Desde pequenas crianças, quando estão na pré-escola, eles têm uma dificuldade de dividir um brinquedo, Entendi. de dividir um material escolar. Nós, quando somos adultos, eu vou comer esse chocolate escondido, que eu não quero dividir, não é? Então, você pensa para uma criança dividir o pai, dividir a mãe. Naturalmente, quando a criança nasce, ela já desenvolve um amor platônico pelo pai e pela mãe. Né? Quando eu conheço alguém, quando eu convivo com alguém, eu desenvolvo um amor por essa pessoa pela convivência. A criança não. Ela já nasce amando o pai e a mãe absurdamente, isso está nela. Então, o que acontece? Quando ela se vê numa possibilidade de ter que dividir o pai e a mãe, é muito doloroso para ela. Porque ela não divide só a pessoa, ela divide o tempo, o carinho, a atenção. Então, tudo isso dói na criança até ela conseguir administrar. Então, se minha mãe tem 60% do tempo dela para mim, ela vai ter 30%, porque 30% ela vai ter que usar com quem ela está namorando. E às vezes a criança não consegue administrar essa perda dentro dela. Dividir, compartilhar, tudo isso é muito difícil. Se um brinquedo já é difícil, imagina dividir alguém que você ama, alguém que é importante para você. Sem contar que, por exemplo, né, o pai e a mãe vivem juntos no mesmo teto. De repente, um ou outro vai embora. Aí vem um terceiro para fazer parte daquela relação. Sim. Como que essa criança lida com essa nova realidade? É muito difícil. Uma vez eu escutei de um pediatra dos meus filhos, ele disse assim, quando chega um membro novo na família, para a criança é como se você dissesse,
seu marido chegasse com uma outra mulher e dissesse, ela também é minha mulher e agora ela vai morar aqui com a gente. É isso que a criança sente, ela se sente invadida, ela se sente desrespeitada. Isso é muito difícil para a criança. E o pai e a mãe precisam entender que isso vai acontecer. Né? Ah, mas ele é muito compreensivo. Ele é compreensivo, mas ele é um ser humano, ele tem sentimento. Não, mas meu filho, ele nem liga, ele adora meu namorado. Pode ser que goste, pode, mas o ciúme é natural. A criança não quer sentir. Ele pode adorar num primeiro momento, mas desencadear um outro sentimento, um comportamento diferente num segundo, terceiro plano? Pode. Às vezes a pessoa chega no primeiro momento, ela já traz um presente, brinca, quer agradar, dá atenção. Só que aí a rotina vai tomando outras proporções. A criança começa a ver que a mãe deixou de viajar com ele para viajar com o namorado. A mãe deixou, por exemplo, de levar ele no cinema para sair com o namorado. E algumas situações vão começando a dar uma cutucadinha em algum sentimento de ciúme, perda que a criança começa a sentir. Tá, e Pri, o que fazer para a criança não sentir essa ameaça? Tem algo para aliviar, amenizar essa situação? Tem. É o que eu sempre digo quando eu venho aqui. Os pais esquecem que as crianças sabem conversar. Muitos pais preferem ignorar a situação do que tocar no assunto. Não é assim que funciona. As crianças são inteligentes, elas são espertas, elas sabem compartilhar, elas só precisam de alguém que diga para ela o que você está sentindo. Por que você está com ciúmes? O que te incomoda? E existem sim estratégias. Por exemplo, quando você sente que a criança está incomodada, não fica se agarrando toda hora na frente da criança. Muitas demonstrações de afeto, até que a criança se acostume com a situação, respeitar o espaço da criança. Né? Saber ali do cantinho dela, dar o tempo dela e conversar, um diálogo. Mostrar duas coisas para a criança. Você vê como o namorado da mamãe faz bem para ela? Ele cuida da mamãe, ele cuida de você. O que você gosta quando ele faz? Diálogo, conversar, deixar a criança externar o que ela não gosta e o que ela gosta. E deixar ela ter os sentimentos dela. Deixa ela ter ciúmes, deixa ela chorar, deixa ela reclamar. Tem pais que querem, não, tá fazendo birra, já quer cortar a birra. Deixa, a pessoa precisa colocar para fora, a criança precisa externar essa raiva que ela está sentindo, essa mágoa. Não pode guardar, tem que pôr para fora. Só a criança só vai pôr para fora quando ela sentir confiança na mãe. Ah, porque se eu disser para minha mãe que eu não gosto do namorado dela, ela vai ficar chateada comigo. Então a própria postura dos pais faz com que os filhos se tranquem e não tenham uma liberdade de diálogo, de expressar. Mãe, não é que eu não gosto dele, é que eu sinto ciúmes quando ele tá, sabe? Uma conversa, uma troca. Que o pai e a mãe que tem que dar início a isso. Quando a situação é de divórcio, primeiro é fazer a criança entender que o pai ou a mãe não voltam mais, seria isso? O diálogo. Papai e a mamãe terminaram, mas você vai ser sempre o meu filho. Tá. O amor que eu sinto por você é diferente do amor que eu sentia pelo seu pai, do amor que eu sinto por esse namorado. Os amores são diferentes, precisam ser explicados. A mamãe não vai deixar de amar você. Seu lugar está aqui no coração da mamãe. Você vai ser sempre o meu filho. Essa segurança. Sabe, a criança precisa se sentir acolhida, abraçada, amada, protegida. Porque imagina o processo, né? Aliás, a bagunça dentro da cabeça dessa criança. Muito. Primeiro, ela vê pai e mãe discutindo dentro de casa. Uma situação, ou nem conversando, né? Sim. Cada um pro seu canto, cada um pro seu lado. E muitas vezes até disputando a atenção do filho ou daquela filha para ver quem pode mais. Né? De repente, os pais se separam. Mãe de um lado, pai do outro. De repente surge um novo membro. De repente esse novo membro já chega aí com 2, 3 filhos também, né? Vem lá com a família, né? Com os agregados. Já traz os agregados, né? É verdade. É muito difícil, Rafa. Na verdade, assim, ó, tudo a gente tem que usar o bom senso. Uma pessoa que acabou de se divorciar, o ideal é que ela já não coloque uma pessoa dentro da casa dela de imediato. Ela tem que esperar que a criança administre toda essa situação e sim procurar uma ajuda psicológica. Esse tempo de amadurecimento, ele muda de criança para criança? Muito. Muito. Existem crianças mais sensíveis, existem crianças mais bem resolvidas. E o pai conhece o seu filho. Eu tenho 2 e eu sei quando um é mais sensível, o outro é mais prático. Então, com cada um eu lido de um jeito. O pai que se gaba dizendo, não, porque eu crio os meus filhos todos iguais, não é vantagem nenhuma. Porque cada filho é de um jeito, eu não tenho como criá-los de forma igual. Personalidades diferentes. Personalidades diferentes. Não é que você faz diferença. Você lida de forma diferente com cada filho. Tem uma idade mínima em que a criança não sente essa ausência, por exemplo? Quando é muito bebezinho, de repente 1 ano, 1 ano e meio ainda, não faz sim, eu não preciso me preocupar tanto? Eu acredito nisso, Rafa. Você sabe por quê? Quando a criança é menor, ela tem menos lembranças, menos vivência do que era o pai e a mãe junto. A criança, conforme ela vai ficando maior, ela tem um período maior de lembranças. Então, ela lembra mais quando era o pai e a mãe junto. Por isso que o divórcio para a criança maior dói mais. Porque ela passou por mais experiências e mais situações com os 2 juntos. O menorzinho, ele não lembra tanto, ele não consegue. Eu não consigo lembrar coisas que eu fiz com 2, 3 anos, mas talvez eu me lembre coisas que eu fiz com 7, 8.
Então, quanto mais tempo, mais experiências agregadas na memória dessa criança, para que ela sinta saudades de coisas que ela viveu. E quando lá na frente essa criança ou já pré-adolescente começa a entender, começa a aceitar mais? Tem uma idade para isso ou muda também? Rafa, eu acho que não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Existem crianças que sofrem com divórcios na adolescência, existem crianças que entendem o divórcio do pai, outras não entendem. É muito do contexto familiar, o que representava esse pai nessa família, né? Às vezes ele nem era um bom pai, ou às vezes ele era um ótimo pai e a perda foi muito grande. Então, cada contexto familiar, ele tem uma história individual, um trauma individual. Eu penso que a gente tem que saber o nosso limite. Mesmo a gente que é dessa área, eu chego ao meu limite. O meu filho mais velho vai na psicóloga. Você vai falar, ué, mas você é da área? Não, mas eu preciso de um apoio de uma profissional. Então, eu acho que toda família tem que estar cercada sempre de bons profissionais. Um psicólogo é excelente. Você chegou no seu limite, você tem feito o que você pode, não está conseguindo. A criança não aceita o seu namorado, ele faz de tudo, ele traz presente. Então, quem sabe um psicólogo pode acompanhar melhor e te orientar. Me veio à mente agora a história de uma jovem mãe que ela se separou, né? Acho que a criança tinha acho que mais 5, 6 anos já. E essa criança não aceitava o namorado, o novo namorado da mãe. E a mãe resolveu abrir mão da felicidade dela em função do filho. Parece que um sentimento de culpa tomou conta dessa mãe nesse momento. Você sabe o que acontece? Os pais, às vezes, têm medo de enfrentar os filhos. Você tem que dizer para o seu filho, a mamãe tem direito de ser feliz. Tá. Então, você quer ver a mamãe feliz? Eu tenho o direito de ser feliz. A criança tem que entender isso. Ela tem que entender que a vida da mãe seguiu, que a vida do pai seguiu. Muitas vezes o pai até já casou, o pai já seguiu a vida dele, reconstruiu, começou uma outra família. A criança precisa entender. Está errado. O pai que se anula pelo filho está errado. Não está certo. O mundo não gira em torno da criança. E quando os avós entram nessa conversa? De repente, assim, ó, puxa o filho ou a filha, né, o neto ou a neta, né, para morar com eles para deixar a mãe livre para o novo namorado. Como Totalmente fica? errado. A educação, ela é responsabilidade de todos, mas não são responsabilidades iguais. O avô não é pai, o pai não é avô, a professora não é pai, a mãe não é professora. Então, a sociedade precisa entender que cada um tem o seu papel. O avô é o avô, a mãe é mãe, ninguém tem que delegar para o outro. Claro que os avós podem, num momento desse, sim ajudar, conversar, explicar, dar um apoio para a mãe. Num final de semana que a criança está um pouco incomodada, deixa a mãe um pouco com o namorado para evitar aquele conflito. Eu acho que todo mundo tem que usar o bom senso. De alguma forma, existem técnicas assim para você fazer com que o namorado ou a namorada seja aceito ali naquele meio por aquela criança? Tem, Rafa. Eu acho que às vezes as pessoas trazem a pessoa muito cedo. Além do diálogo que você falou desde o começo pra gente. Eu acho que a pessoa traz a pessoa às vezes muito cedo para dentro da casa e nem a pessoa está segura sobre esse relacionamento. A criança sente. Às vezes a pessoa é meio fria com a mãe, a criança também sente. Então acho que a mãe e o pai têm que estar muito seguros sobre esse parceiro para trazer para dentro do seu meio. Isso traz segurança para a criança. Ela percebe que o relacionamento está sólido, que os dois realmente se gostam, que eles se respeitam. Porque para trazer uma pessoa que fica brigando também na frente das crianças também não vai resolver. Tem que haver uma maturidade do pai e da mãe para saber a pessoa que você está colocando dentro da sua casa para evitar mais conflitos do que os que já acontecem. Você acha que o filho, a filha, né, ele sente se aquela pessoa é legal ou não para sua mãe, para o pai? Criança é igual cachorro. Já reparou que cachorro, ele percebe quando você não gosta dele? Isso é verdade. É isso impressionante. É verdade. A pessoa chega na casa, quando a pessoa não gosta de cachorro, o cachorro sente. Eu não sei o que acontece. Criança é a mesma coisa. Criança é muito sensível. Ela tem um feeling muito forte. Então é uma leitura que não deve ser ignorada. Alguma coisa tem. Não deve, Rafa. A mãe, muito presente, ela consegue perceber quando é uma implicância de ciúmes. E quando realmente a criança percebe que aquela pessoa não está fazendo bem. Porque quando a gente está apaixonado, a gente fica cego, viu, Rafa? A mãe e o pai, quando eles se apaixonam, eles não conseguem perceber quem é realmente a pessoa. Acho que justamente, né, nesse âmago, nessa vontade de querer acertar, de buscar, de querer ser feliz de novo. De carência também, Rafa. As pessoas saem de casamentos, de divórcios ou de perdas muito carentes. E encontram apoio, talvez na primeira, segunda pessoa que aparece. Uma fuga. Né? E quem tem filhos realmente tem que ter mais cautela do que a pessoa que não tem. Ela tem que ter mais cuidado. O acompanhamento profissional ajuda. Muito, Rafa. Muito. O psicólogo, todo mundo precisa de terapia. Eu não é só a criança que perdeu um pai, que veio de um divórcio. Todos nós temos conflitos mal resolvidos ou coisas que ficaram para trás da nossa infância e que um psicólogo consegue, sim, encaixar aquele quebra-cabeça. Tá. E aí, esse psicólogo, você está orientando, nesse caso, nessa nossa conversa, é para a criança ou para essa mãe? Ou, de repente, para esse parceiro que está chegando na conversa para poder entender onde que ele está pisando? Rafa, eu acho que todo mundo Todo vai mundo precisar. ali. Eu acho que todo mundo que entrou na chuva é para se molhar, sabe? Precisa, sim, haver uma compreensão. Agora, eu penso que a paciência é uma virtude muito grande que a gente precisa desenvolver. Tá.
A mãe precisa saber que o filho vai ter essa rejeição, né? Em algum momento ele vai se sentir ameaçado. E a ameaça é um sentimento de medo, é ruim a gente se sentir ameaçado. Quando alguém chega com uma arma para te assaltar, você tem medo de perder a sua vida, de perder a sua carteira. Então, o sentimento de medo, de ameaça, ele cria no ser humano um bloqueio. É o que acontece. Acho que a gente tem que distinguir a ameaça da cautela, nesse caso. Isso. Eu acho que a criança, talvez muito pequena, ela não consegue mensurar se ela está sendo cautelosa ou se ela está tendo medo. No início, eu acho que é um medo da perda e depois é uma cautela se ela quer se envolver muito ou não. Esse negócio do envolvimento é uma coisa que os pais têm muito medo. Eu vou envolver meus filhos e a pessoa depois não dá certo. Se o relacionamento não vinga, não dura um mês, meu filho vai sofrer, se apegou, é um conflito que os pais sentem também. Parece que está tudo bem, um relacionamento sólido, de repente não dá certo, termina. A criança fica sofrendo porque gostava da pessoa. Então você entende que todo mundo tem que usar o bom senso, porque mesmo algo que parecia muito bom, de repente pode acabar. Não tem como você prever. E quando existe o conflito do eterno pai com aquele padrasto que está chegando ou vice-versa aí? Olha, Rafa, é entendível, né, vamos dizer, porque o pai se torna ausente e para ele é muito doloroso ver alguém sendo colocado no lugar dele. Ele não quer perder o afeto do filho. Para ele é muito doloroso ver o filho dando naquela pessoa o abraço que era dele. Então eu penso que se todo mundo se compreender, todo mundo respeitar o espaço do outro, eu acho que vai dar certo. Mas toda reação de ciúme, de medo, dá para entender, tá todo mundo muito frágil, muito sensível, tudo é muito novo para todo mundo. Né? E esse assunto é bastante pertinente, né? Até porque assim, a gente está à véspera aí dos Dias dos Namorados, né? As pessoas têm o direito de ser felizes, de buscar a felicidade. Sair com o namorado, jantar com o namorado. E aí, como lidar, né? Gente, ó, se alguma dúvida ficou, o WhatsApp está sempre à disposição de todos vocês. 0 Operadora 11 99681 9742. Aliás, discutir, como eu falei, né? Saúde familiar não é um assunto que termina por aqui. Existem muitas outras relações, muitos outros fatores envolvidos, né? E, naturalmente, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar para cá, que a gente traz especialistas, traz profissionais aqui, como a própria Priscila, que esteve com a gente hoje, discutindo brilhantemente esse assunto, né? Obrigada, querido. Eu adoro ouvir, viu? Que bom, nós gostamos também, né? Porque é Obrigada. animada, né? Além de tudo isso, é bom demais. Gente, ó, vamos fazer intervalo e no próximo bloco tem a Soraya Zonta, ela que é especialista em cosméticos naturais e também a farmacêutica acupunturista e juntas, né? A farmacêutica, ela é especialista também em rejuvenescimento facial, a Carla Lima. E juntas elas vão dar dicas aqui de ginástica facial, massagem facial. Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, você vai conferir essas dicas. O Tudo Posso já volta.